Bom dia. Bom, é a primeira live, o primeiro vídeo que eu vou fazer, né, pra colocar no YouTube. Espero que fique bom a voz e o conteúdo, né? Eu vou falar sobre um assunto que eu acho que atinge várias mulheres, né, e também homens, na sua minoria, né, mais mulheres, mas também já vi homens sofrendo com síndrome do pânico. Isso, síndrome do pânico. Não sou médica, não sou psicóloga, pelo contrário, tive síndrome do pânico. Lutei contra a síndrome do pânico durante muitos anos e eu queria passar a minha experiência de superação, né? Digamos assim, superação da síndrome do pânico. Para quem descobriu que está com síndrome do pânico recentemente ou para quem já tem síndrome do pânico há algum tempo e ainda não conseguiu ter uma vida normal diante dessa síndrome do pânico. Bom, vou contar como que eu comecei a descobrir que eu estava com síndrome do pânico. Eu tive meu primeiro filho, né, muito ansiosa pela gestação, ansiosíssima. Eu desejava muito ser mãe, desesperadamente. Aí, demorei para engravidar um certo tempo, engravidei, tive aquela gestação muito ansiosa, várias mudanças aconteceu na minha família durante a minha gestação. Eu não sei se foi isso, o excesso de canseira, até hoje não descobri qual foi a causa, o estupim que fez esse balde transbordar. Mas eu acho que é um pouquinho de tudo no dia a dia que a gente vai se calando, a gente vai ouvindo, ficando quieta, a gente guarda um sentimento de... Aquele sentimento, sabe quando alguém fala alguma coisa pra você e você não aceita, mas aí você, pra não magoar o outro, você engole. Então acho que foi muitos anos eu tendo aquela política passiva de ser, evitando brigas, contratempos, né? E fui me calando durante muitos anos e engolindo algumas coisinhas. Bobagem que na cabeça dos outros não passa de mera bobagem, mas para quem tá vivendo naquele momento talvez não seja, né? E acho que foi no meu caso, não era uma bobagem. E uma coisinha aqui, uma coisinha ali, trabalho demais, excesso, né? A gente trabalhava demais, uma vida corrida e muita mudança, né? Perdi minha avó e etc. Várias coisas aconteceram naquele momento pra, não sei, pra dar o estupim. Então, um certo dia, fui numa fazenda na casa da minha irmã, chegando lá, tava tudo ótimo. Eu, neném, família feliz, né? Todo mundo, aniversário, todo mundo feliz. Tive um ataque, uma coisa. Senti meu coração assim, num milhão. Meu coração não parava de bater, parecia que eu não conseguia respirar. E aí a gente não consegue respirar porque fica muito ofegante, não sei, o estresse, o que acontece ali na hora da adrenalina ali do ápice da síndrome do pânico, não conseguia respirar. Parecia que eu não conseguia nem enxergar. Essa é a lembrança que eu tenho da primeira crise do pânico, que eu tava perdendo a visão. Agora imagina você mãe de um nenenzinho, de repente sentir que tá morrendo, o coração explodindo, você não conseguia parar em pé, vai perdendo a visão, você não vai conseguindo enxergar as pessoas que estão em volta de você. É realmente um pânico. É um pânico, né? Só quem tem sabe a sensação que é, não é fácil e não é frescura, né? Vamos tirar isso da cabeça que síndrome do pânico não é frescura. Não desejo pra ninguém. Nem pro pior inimigo da minha vida eu não desejo que essa pessoa tenha síndrome do pânico. Porque é uma sensação horrível, realmente uma sensação de morte. Aí a gente foi pro hospital correndo, aquela corre-corre, tudo, né? E faz exame daqui, faz exame dali. Não me conformei com o resultado que o médico deu, que era só uma crise de estresse. Eu falei, mas como um estresse? Gente, eu sou uma pessoa feliz. Eu vivo rindo. Eu amo a vida. Eu adoro a vida, adoro viver. Como que essa pessoa feliz, pode ter síndrome do pânico? Eu não aceitava. De maneira nenhuma eu não aceitava. Eu falava assim, é inaceitável. Esses médicos estão tudo louco. Vamos fazer exame.
Ia em outro cardiologista e fazia aquela bateria de exames, esteira, Holter, não sei o que, todos os exames que tinha eu queria fazer. E o diagnóstico era o mesmo, pânico. Os médicos riam da minha cara, porque eu chorava na sala do médico, achando que eu ia morrer e deixar meu filho pequeno. E todo mundo ria. Não era só o médico, todo mundo, porque o médico deixa todo mundo bem tranquilo. Olha, é só uma síndrome do pânico, é um estresse, um excesso de ansiedade, uma crise momentânea. Pode ser que já passe, pode ser que não seja um pânico, pode ser só uma ansiedade. E aí todo mundo começa a olhar a gente com, tipo, gente, não é nada. O que você tá sentindo não é nada. É só um estresse, uma crise, logo passa. Só que isso, às vezes, em vez de ajudar, no meu caso, naquela época, piorava. Porque quando você tá na crise da síndrome do pânico, você descobre que você tá com síndrome do pânico, você fica com tanto medo de ter outra crise igual aquela, que a sua adrenalina deve ficar a milhão, e o que acontece? Começa a repetir. Eu tinha 2, 3 crises na noite, né? Chegou um pedaço, depois de alguns meses, que eu não conseguia engolir. Parecia que eu tinha esquecido como é que fazia pra engolir. É brincadeira, mas a gente eu não conseguia, eu comia comida, mastigava, não conseguia engolir. Eu assim, gente, vou morrer. Eu vou morrer. E era coisa da minha cabeça. Como é que você morre com uma coisa da sua cabeça? Bom, aí eu, cansada de procurar todos os tipos de médico, neuro, psiquiatra, psicólogo, eu não tenho muita paciência para ir em psicólogo. Então, para mim não funciona muito bem essa terapia de psicologia. Eu gosto muito da psicologia, mas para mim, particularmente, eu não me sinto à vontade. Então, pode ser que para quem sinta é uma boa opção, que você vai ter alguém que realmente vai te ouvir na essência. E eu acho que isso faz falta hoje em dia, alguém que te ouça na essência, que te ouça até o final. Eu acho que as pessoas hoje estão ouvindo muito superficial. Oi, tudo bem? Tchau, tudo bem? Ninguém para te ouvir realmente tudo. E às vezes a gente não tem alguém que confia 100% para contar todos os seus medos, todas as suas angústias, né? Que todo mundo tem, né? Mas que às vezes pra gente tá sobrecarregando. Depois de descobrir que eu realmente estava com síndrome do pânico e aceitar a doença, porque é uma doença, pra mim é considerada uma das piores doenças que eu já tive. Não quero ter nunca mais, né? Mas tudo bem. Depois de aceitar que eu tinha realmente síndrome do pânico, então tá, é realmente síndrome do pânico? É. Um neurologista muito bom da minha cidade falou, é realmente síndrome do pânico. Você não vai morrer com isso, né? Fique tranquila. E eu falei, o que que eu faço? Porque eu magrinha, magra, muito magrinha, não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia cuidar do meu neném, não conseguia fazer nada. Não conseguia viver. De tantos ataques que tava tendo um atrás do outro, né? Acabava um, logo vinha outro, né? E não tinha um medo específico. As pessoas acham assim, síndrome do pânico, você tem medo de multidão, você tem medo de ficar sozinha, você tem medo disso, você tem medo daquilo. Eu acho que algumas coisas, elas têm predisposição para te deixar meio angustiada, meio ansiosa e te dar o start do síndrome do pânico atacar naquele lugar. Por exemplo, você não gosta, nunca gostou, não se sente confortável numa multidão, num lugar cheio de gente, todo mundo te empurrando, num show de rock, por exemplo. Então, você vai lá. Então, você vai se sentir desconfortável nesse lugar. E esse lugar, é lógico que vai te deixar ansiosa, porque você já não gostava. E ele vai começar a soltar adrenalina e onde vai vir mais uma crise. Ou você ficou com medo, que nem, por exemplo, eu fiquei com medo de sítio, longe da cidade. Por quê? Como a minha primeira crise foi no sítio e eu tive que passar por um caminho com terra, brejo e o carro arriscando atolar ali, eu morro no meio do caminho, eu fiquei meio com medo de ficar longe de hospital. Então eu procurava sempre ficar perto de lugar onde eu sabia que se me desse uma crise eu ia ter socorro. Porque o que deixa a gente tranquila quando a gente tá com uma crise do síndrome do pânico é saber que se a gente estiver naquele lugar e tá tendo uma crise, que alguém daquele lugar vai nos socorrer. Então, por exemplo, você tá na sua casa e você teve uma crise do pânico.
mas você confia nas pessoas que estão dentro da sua casa. No seu marido, no seu pai, no seu irmão, alguém que tá da sua mãe, alguém que tá naquela casa, tem carteira de motorista, tem um carro na garagem, vai te socorrer naquele momento da crise. Então você se sente confortável. Nesse lugar, eu tenho certeza que não vai te dar crise do pânico. Se você for num lugar, olhar em volta e ver que se der uma crise do pânico ali naquele lugar, você não vai ter ninguém ali que entenda, que te socorra, provavelmente nesse lugar vai ser um lugar que vai desencadear várias crises, não é? Pra quem tá passando sabe o que eu tô falando. Pra quem não tá passando por isso, graças a Deus, não vai entender. Mas para quem não tá passando, eu digo pra vocês, se vocês têm alguém na família, alguém na casa de vocês que tem síndrome do pânico, alguém que vocês conhecem no trabalho, na escola, se você vê que a pessoa não tá bem, e você quer colaborar que ela melhore rapidamente, ofereça para ela levar ela imediatamente ao hospital, porque é isso que ela quer. Ela quer ser socorrida. Ela não tá bem, ela não vai acreditar. Naquele momento, se ela respirar, se ela fizer isso, se ela fizer aquilo, ela vai melhorar. Ela não vai acreditar. Porque quando você tá no ups da crise do pânico, você não acredita em absolutamente nada, a não ser um bom exame de coração, um eletro, alguma coisa assim para te acalmar. Um homem de branco, né, um médico. Então é complicado. O ideal para quem tá perto é entender que a pessoa realmente está tendo aquele sintoma. Realmente o coração dela está acelerado. Se você colocar ouvir o coração dela, realmente está acelerado. E ela realmente tem alteração de pressão, a pressão cai. Não é frescura, gente. Não é coisa da cabeça dela. É uma crise do pânico, é uma coisa psicológica, mas que dá uma descarga no teu corpo que te faz sintomas físicos acontecer, entendeu? É verdadeiro. A pessoa realmente sente o coração acelerar. A pessoa realmente tem queda de pressão. Não é mentira os sintomas que ela tá falando para você. É de fundo psicológico, mas os sintomas são verdadeiros, né? A gente tá sentindo, e quando a pessoa fala assim, é coisa da sua cabeça, e a pessoa tá com crise do pânico e alguém vem e fala isso, que eu ouvi muito, é coisa da sua cabeça, tira isso da sua cabeça que passa, não sei o que, aí piora, porque não tá na sua cabeça, é o seu coração que tá disparando, né? Aí a pessoa sempre me perguntam assim, você tem síndrome do pânico, você tem medo, né? Medo disso, medo daquilo. Na verdade, eu sou uma pessoa meio que não tenho muito medo das coisas. Sou uma pessoa até forte para medo, assim, sabe? Já superei vários medos. Mas eu acho assim, a descarga de adrenalina que dá no teu corpo é tão forte e os sintomas são tão incômodos que eu tenho medo realmente dessa descarga de adrenalina. E quando ela dá, geralmente a gente não consegue se controlar quando tá no começo, né? Quando a gente descobre, a gente tá muito assustada, aí o que acontece? A gente fica tão apavorada que acaba piorando, né? A crise do pânico, né? Então, o que eu aconselho a vocês que descobriram que estão com pânico? Tá com pânico, vamos conversar com a família. As pessoas que estão em volta têm que saber o que é isso. E as pessoas que estão em volta têm que mostrar interesse, que quer ajudar a pessoa que está com síndrome do pânico, ou ela não vai melhorar. Ninguém melhora sozinho, precisa de todo um apoio. Então, se você vê a pessoa com pânico, pergunta, ela quer ir no médico? Ela se sente melhor indo no médico? Leva ela no médico, gente. Leva ela no médico. E os médicos do SUS, por gentileza, eu vou pedir, se algum médico do SUS estiver ouvindo, não trate com tanto descaso as pessoas que têm problemas de desequilíbrio emocional ou tipo síndrome do pânico, depressão, porque muitas vezes eu fui no hospital do SUS, nesses casos de síndrome do pânico, e fui muito mal atendida. Seus batimentos cardíacos estão normais, está tudo normal, volta para sua casa. E eu voltava para minha casa com pânico e não melhorava, e pelo contrário, me sentia insegura pelo plano de saúde chamado SUS do governo, que às vezes não funciona, pelo menos para quem tem problema psicológico, eu acho que tá meio a desejar, piorava. Eu piorava, porque eu sabia que eu não ia ter apoio no plano de saúde, que era o que eu tinha no momento. Então, eu fui obrigada a fazer um plano de saúde particular,
porque nesse caso o plano de saúde do SUS não me dava assistência nenhuma, a não ser zoar com a cara da gente no consultório, médico me perdoe, né? Porque os mesmos médicos que atendem no SUS é os mesmos médicos que atendem no particular, só que no particular, quando eu ia com crise do pânico, eles faziam todos os check-up, inclusive o eletro do coração. Não sei se era de praxe ou se era para me acalmar, mas fazia. E funcionava, me acalmava. E quando eu tava muito nervosa, me dava realmente um remedinho para me acalmar, um sosseguinha leão, ficava mais tranquila. E conversava e deixava eu ali uns minutinhos na sala de recuperação. E todo esse suporte que o particular me dava segurança que eu tinha um hospital que, se eu tivesse morrendo, ele iria me socorrer. Já o SUS eu não tinha essa segurança. Se eu tivesse morrendo e fosse pro SUS com síndrome do pânico, provavelmente eu iria morrer. Porque desde as atendentes, enfermeira e até os médicos tratam com muito descaso síndrome do pânico. É uma pena, né? Porque é um plano de saúde que nós pagamos e pagamos muito caro, que os nossos impostos arrancados do nosso salário poderia ter deixado no meu salário, que eu pagaria com gosto um plano de saúde particular, que foi o que eu tive que fazer depois, para mim poder me superar a minha crise do pânico, senão provavelmente não sei o que teria acontecido comigo, né, SUS. E então a família tem que entender que a pessoa não tá brincando e não levar isso na brincadeira, porque é uma coisa muito séria e entristece muito e fragiliza muito, só quem tá passando sabe. Então, vamos lá, né? Passou-se anos eu tendo várias crises do pânico, várias. Então, eu fiquei magrinha. Depois desse outro médico muito querido, neurologista, Dr. Luiz Sidônio, mora lá em Londrina, um neurologista muito bom. Conversou bastante comigo, me explicou a doença do começo ao fim. Como que é a doença? O que é síndrome do pânico? Qual é a reação dela no nosso organismo, o que ela faz, né? O que a gente tem que fazer para controlar, porque é uma descarga de adrenalina que cai no seu corpo, né? Então é como se você estivesse andando de carro e de repente você sofresse um acidente. O seu corpo vai ficar com o coração a milhão de acelerado na hora do acidente, teu coração vai ficar acelerado porque você está num estado de alerta total. Então, o seu coração vai ficar super acelerado. As suas mãos esquenta e transpira e as veias fica do braço tudo levantado assim, né? Bem levantado as veias, porque aumenta, né, a circulação, parece, né? Não lembro muito bem como é que era, mas algo assim. Por causa dessa descarga de adrenalina. E a sua pressão realmente tem alteração por causa dessa adrenalina. E como que a gente vai fazer para não ter ou para amenizar, para não ter ou pelo menos amenizar essa crise do pânico no momento que der? Bom, o que eu fiz e que deu bastante certo e o que me fez superar essa doença e conseguir trabalhar, ter uma vida normal, tirei carteira, dirijo, eu dirigia de noite sozinha, ia trabalhar longe, voltava, sem problema nenhum. Não vou falar que eu não tinha crise ou que eu não venha ter uma crise do pânico, mas eu sei controlar essa crise hoje. Eu sei que tá tudo bem. É uma crise do pânico, eu estou bem. Eu sei que na hora é difícil, gente. Você está tendo uma crise neste momento. O que você vai fazer? Você vai parar. Difícil, né? Só para quem sabe o que tá passando, sabe que é difícil parar nesse momento. E vai respirar. O Dr. Brauzio, ele sempre fala: puxa, conta até 4. Solta devagarzinho. Até 4. Aí dá um tempinho, vamos de novo. Mais uma respiração até... Isso. Respira. Por quê? Porque quando você está muito nervosa, que é o caso de uma crise do pânico, você tá fora do seu natural, você tá no
na doidura total, você não consegue raciocinar, porque falta oxigênio no seu cérebro, porque você respira desgovernadamente. Então, quando você começa a respirar, puxa fundo até 4, segura até 4 e solta no 4, devagarzinho. Fazendo esse movimento, você manda oxigênio pro seu cérebro. E realmente você começa a pensar mais calmamente, mais normalmente, e aí a sensação vai diminuindo e até passar. Se você conseguir fazer umas 10 respiração dessa, antes disso eu garanto para você que a crise já passou. É lógico que tem momentos que a gente vai querer ir no hospital ainda. Mas a gente não vai contar pra ninguém que a gente tá morrendo, a gente vai ficar mais tranquila, né? Então, gente, eu espero que tenha ajudado, né? Hoje já faz o quê? A primeira crise do pânico, meu filho era bebê, tinha 1 aninho, hoje meu filho tá com 12, então tem 11 anos, né? Que eu sei o que é síndrome do pânico e ainda lido com ela. Eu aprendi com ela que ela não vai me vencer, né? A síndrome do pânico não me vence mais. E eu aprendi também calmamente que se a gente respirar e tiver todo um suporte, principalmente quando a gente descobre que tá com síndrome do pânico, a gente melhora bastante. Então eu acho que esse vídeo é mais para as pessoas que estão em volta da pessoa que tá com síndrome do pânico do que propriamente para a pessoa que tá com síndrome do pânico. Porque quando a pessoa tá com síndrome do pânico, provavelmente ela não vai assistir esse vídeo até o final. Porque 5 minutos de conversa já irrita a pessoa que tá com pânico. A pessoa tá estressada. Então, você que não está com síndrome do pânico, mas conhece alguém que tá com síndrome do pânico e já viu essa pessoa tendo uma crise do síndrome do pânico, pega na mão dela, fala, para tudo. Vamos respirar comigo 5 minutos. Vamos respirar comigo, eu vou te ensinar essa respiração. Faça, tenta acalmar ela, mesmo que seja na sala de espera do consultório do médico. Se você fizer isso, provavelmente ela nem vai entrar no consultório do médico. Dali da sala ela vai embora, né? Então, gente, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo para vocês. Vão ter outros sobre outras coisas, mas eu não poderia começar a fazer vídeo sem antes tentar colaborar com as pessoas que estão sofrendo. E muito, tá, gente? Sofrendo é muito. Síndrome do pânico não é brincadeira. E a gente vai vencer essa brincadeira junto, né? Essa doença, sei lá se é doença, o que é isso. Até hoje eu não consegui decifrar o que é essa síndrome do pânico. Beleza, gente? Essa é a minha experiência. Eu superei a síndrome do pânico. Ela já não mais me domina. Eu a domino. Quando ela vem, eu respiro. Tento me acalmar o máximo possível. Se eu não consigo respirar sozinha, eu não consigo me acalmar sozinha, eu vou no médico tranquilamente, me consulto, fico calminha lá no médico, né? Vamos dar um dinheirinho pro doutor, né? Faz parte. Mas, tipo assim, o que eu digo pra vocês, gente, faz muitos anos que eu não tenho uma crise do pânico. Anos. Às vezes eu tenho uma ansiedadezinha, um estressezinho, mas não chega naquilo que a gente tem quando tá começando, quando a gente descobre que tá com pânico. Então, dá pra viver feliz, tá? Dá pra viver feliz com pânico e sem pânico. A gente consegue controlar esse pânico numa boa. Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me perguntar, encaminhe esse vídeo para as pessoas que você conhece, marque as pessoas que você conhece que tem síndrome do pânico. Vamos falar mais sobre isso, vamos trocar experiência para dar força uma para as outras pessoas, sabe? Tanto os homens quanto as mulheres. Eu acho que síndrome do pânico ataca mais as meninas, mas eu já vi homens sofrendo com síndrome do pânico e é muito mais difícil pro homem, porque o homem ele não pode chorar, descabelar igual a gente faz no consultório, né? Ele tem que se aguentar firme, tá ali morrendo, mas tá firmão, né? Então, força, meus amigos e minhas amigas, um beijo no coração de vocês. Eu volto aí com outros vídeos, tá? Estou com vocês. Meu nome é Tati, né? Prazer, meu nome é Tati, acho que no final só eu falei, né? Mas tudo bem. Passe esse vídeo e vamos tentar fazer essa respiração. Qualquer dúvida, me manda aí uma mensagem. Vamos ver se a gente consegue trocar mensagem. Dá força para esse povo que tá sofrendo. Vamos parar de sofrer, que a vida é linda.
Acorda, meninas, a vida é linda. Vamos viver a vida sem sofrer. As pessoas que estão em volta, vamos abraçar essa pessoa que está com síndrome do pânico. Sejam companheiras solidárias com a dor da pessoa que está do lado da gente. Solidariedade com a pessoa que está sofrendo. Vamos se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo, porque não é fácil. Quem está com síndrome do pânico sabe, depressão, não é fácil. Essas doenças judiam, não só do corpo, judia da alma da pessoa. Então, vamos dar um apoio, principalmente as pessoas que estão em volta da pessoa que está dodóizinha, né? Vamos ter paciência, vamos ouvir na essência, não vamos criticar tanto. A pessoa que está com síndrome do pânico ou depressão, ela não consegue raciocinar igual uma pessoa que está no seu sentido normal das coisas. Então, eu acho que as pessoas que estão no sentido normal das coisas, ou que não estão sofrendo com essa doença, dê graças a Deus por não estar passando por isso e apoie a pessoa que está sofrendo. Dê a sua mão, estenda a sua mão, seja solidário. Hoje a gente está vivendo, gente, num século onde as pessoas não mais se compadecem da dor do próximo, né? É uma pena isso. Mas eu acho que a gente vamos começar a fazer uma corrente do bem. Todo mundo solidário, se tenha compaixão da pessoa que está sofrendo. Vamos ter solidariedade, vamos ser passiva a dor do outro, né? É difícil ver alguém dodói, alguém sofrendo. Se você puder fazer alguma coisa para tirar a dor de alguém, tire. Não te custa, sabe? Alguém tá com um espinho no pé, arranque esse espinho do pé da pessoa. Deixa a pessoa feliz por um minuto. Ah, mas eu não vou ganhar nada com isso. Aquela pessoa não é rica, não tem nada para me agregar. Mas Deus vai agregar na sua vida, meu colega. Deus vai agregar na sua vida. Deus está vendo aquilo que você faz e que não posta no Facebook. Deus está vendo aquilo que você faz no oculto, quietinho, dando ouvido para aquela pessoa que está sofrendo, dando uma palavra de conforto para aquela outra que está desesperada, abraçando aquela mãe que está sofrendo com o filho doente. Faça isso, vamos ser solidários. Por isso que a população está adoecendo. Por isso que nós, mulheres, estamos sofrendo depressão, síndrome do pânico, porque não existe solidariedade mais. O amor está acabando, é uma pena, né? Porque é lindo amar. Um beijo no coração e pode compartilhar à vontade. Vamos ajudar os coleguinhas e coleguinhas que estão dodóis, tá? Beijo, fui!